Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para a gente conversar sobre oratória e retórica, uma possibilidade de realização de um júri simulado. Quando a gente realiza um júri simulado, nós trabalhamos vários conceitos da oratória, da retórica, da responsabilidade com relação ao tempo, em respeitar o nosso tempo de fala e do colega, o desenvolvimento da argumentação e da contra-argumentação. O júri simulado é uma metodologia ativa em que o aluno é protagonista, ele vai desenvolver alguns aspectos que a gente trabalha na disciplina de cidadania com oratória e retórica. Convido vocês a ver qual é o nosso objetivo, Então, olha ali qual é o nosso objetivo de aula. Promover um júri simulado a partir de conceitos trabalhados, Conceitos aí, como a gente viu, do bem falar em público, da oratória, da retórica, da argumentação, da escrita, de trazer essas informações e o mais importante, transmitir essas informações de uma forma clara, Quando a gente fala em júri simulado, a gente vai falar da questão da justiça, Que é um conceito presente no nosso dia a dia, A questão da justiça, de sermos, justos e aplicar esse conceito nas nossas relações. Olha só, pessoal, você já assistiu uma sessão de júri? Temos aí algumas questões jurídicas a serem observadas de quem pode assistir, Questão de idade, quem vai estar lá, dependendo do caso. Mas, enfim, você conhece um tribunal de júri? Várias cidades, que são comarcas no nosso estado, elas possuem tribunal de júri, aonde acontecem essas sessões de júri, de julgamentos, de crimes, de as coisas que, infelizmente, acontecem na nossa sociedade. E eu vou convidar você para que a gente aprenda juntos, Nós construímos essa aula, toda a equipe de Cidadania e Civismo, buscando esses conceitos e a gente aprende juntos e vamos fazer isso com o Tribunal de Júri, que é uma aula prática, que o teu professor de Cidadania e Civismo pode pensar numa interdisciplinariedade, convidar uma outra disciplina a partir de um tema gerador para fazer um tribunal de júri, com essa orientação do seu professor, realizada em sala de aula, organizando aí um júri simulado, e eu tenho certeza que será uma atividade em que todos estarão envolvidos, não é mesmo? Já fica aí o convite para que vocês, com o seu professor, com a sua professora, organizem um júri simulado, O tribunal de júri ele é composto por um presidente, o juiz. E não é o juiz que dá a sentença, nesse tribunal de júri, quando o júri é popular, O tribunal do júri é formado por 25 jurados, escolhidos previamente, isso, na forma, quando ele acontece, não de uma forma simulada, mas na forma real, são indicados 25 jurados, pessoas de idoneidade moral, reconhecidas pelo seu trabalho, de serem pessoas corretas. Então são selecionados 25 jurados. Os advogados de defesa, os advogados de acusação podem vetar alguns nomes desse corpo de júri, e daí desses 25 jurados, 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença. Número ímpar, para evitar o empate, não é mesmo? E que terão o encargo de afirmar ou negar a existência do fato criminoso atribuído a uma pessoa. Então, depois da argumentação, das fases, da discussão, das réplicas, do processo que ocorre, essas pessoas serão responsáveis em dizer se o fato ocorreu ou não, ou se ele é imputado ou não a uma pessoa, não é? E aqui o conceito de justiça, porque essa sentença ela deve ser pautada num código de justiça, deve ser pautada em conceitos e trazer a proporcionalidade da pena ao delito cometido. Então, a justiça na filosofia antiga significava uma virtude suprema. Olha a importância da justiça, uma virtude suprema em poder julgar os atos cometidos, que tudo abrangia, sem distinção entre direito e moral,
que é uma discussão que também precisa ser aprofundada, né? Você pode conversar com o teu professor, com a tua professora de filosofia, entender o conceito de moral, de ética e de justiça, né? Segundo esse entendimento, é a expressão do amor ao bem e a Deus. Então tem aí também um conceito religioso. E aqui a imagem, né, da justiça em frente, essa escultura em frente ao Supremo Tribunal Federal, e a justiça sempre com os olhos vendados, porque, né, a justiça ela deve ser cega, ela não deve considerar no ato de julgar alguém a condição financeira, né, questão de gênero, raça, cor, etnia, né? Então a justiça ela é cega, por isso essa representação da justiça sempre com os olhos vendados, para assim que ela possa ser o mais correto possível a virtude suprema, como a gente acabou de ver ali, não é mesmo? Dando sequência aqui, o júri simulado. Então ele é um jogo, né, uma metodologia ativa que pode ser utilizada em nossas salas de aula, em que as pessoas devem ser separadas em grupos contrário ao tema, né, em grupos a favor ao tema, os juízes e uma discussão sobre determinado tópico ou questão, né? E o seu professor, a sua professora, pode assumir uma dessas funções ou atuar como mediador, né, como controlador do tempo, quanto tempo cada grupo, né, vai ter para fazer as suas explicações, as suas argumentações, e o professor organiza esse papel e as contribuições dos grupos. Vocês podem, por exemplo, a partir das discussões que acontecem em outras disciplinas, né, nesse currículo integrado que a gente tem, né, propor para que outros professores participem. Então, o teu professor de literatura, por exemplo, pode trazer, né, uma questão de um romance, Dom Casmurro, né, com aquela pergunta se Capitu traiu ou não traiu Bentinho e fazer essa discussão. Professor de geografia, né, os problemas que acontecem, as guerras, as questões climáticas, né, projetos que podem interferir no meio ambiente, questões históricas, enfim, né, esses temas podem ser trazidos. Não é adequado, pessoal, e a gente não vai emitir juízo de valor em temas que estão ocorrendo, né, principalmente aí relacionados a delitos, né, ou algum crime que tenha acontecido na sociedade recentemente, a gente faça um julgamento a partir dessas perspectivas, né? O ideal é trazer esses temas históricos, geográficos, linguísticos, né? E fazer essa discussão e aproveitar para aprofundar o conhecimento que a gente tem sobre esse tema. E aqui uma atividade para a gente pensar, né? Qual o conceito de justiça, né? Converse com os seus colegas para responder essa questão, compartilhe as suas respostas e a gente já faz a correção da atividade.
Vamos corrigir? Conversaram sobre esse conceito de justiça? Anotaram aí as suas provocações, as suas respostas, né? Olha só, justiça, segundo, né, o que eu trago para vocês, é o poder de fazer valer o direito de alguém ou de cada um. É praticar a justiça, né? É um conjunto de órgãos que compõem o poder judiciário de um país. Dentro desse poder são encontradas cada uma das jurisdições encarregadas de distribuir a justiça. Veja que eu trouxe dois conceitos para a gente entender a justiça, né? O fazer valer o direito de alguém, ou seja, praticar a justiça, como também, né, esse conjunto de órgãos que compõem a justiça de um país. O Tribunal de Primeira Instância, segundo, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais de justiças, que garantem, né, a organização e o ordenamento jurídico de um país. E aqui o aprendendo e praticando, a gente aprende quando a gente pratica, coloca em prática os conceitos, né? Ah, nós teorizamos, aprendemos sobre texto argumentativo, sobre a argumentação. No júri simulado, vocês podem treinar a argumentação, não é? Que em sala de aula é extremamente importante defender o seu ponto de vista, claro que sempre embasado na ciência, embasado aí, né, em literatura que de fato dê respaldo àquilo que você está defendendo. Ninguém defende algo, eu acho que. Não, né, a gente traz toda uma teoria, traz, né, esse embasamento para fazer essa argumentação, que são as habilidades importantes dentro do processo de construção do conhecimento científico. A ciência se baseia nessa argumentação em, né, comprovar ou contrapor com os fatos que existem, né? Durante muito tempo, durante o período medieval, por exemplo, dizia-se que a Terra era plana. Daí nós vamos ter a argumentação para provar que a Terra não é plana. Então, cientistas, navegadores, trazendo seus argumentos, falando da esfericidade da Terra, contrapondo, né, a teoria terraplanista. Então é interessante a gente reconhecer o poder da argumentação de convencimento das pessoas sobre aquilo que está sendo discutido, sobre o nosso ponto de vista. Olha aqui, né? E a dinâmica do júri simulado busca, né, por meio do diálogo, da reflexão, proporcionar a oportunidade de um olhar mais crítico sobre o tema em debate. Muitas vezes a gente, né, tem contato com temas, né, que geraram uma discussão social muito grande, né, num passado recente, num passado mais distante. Se a gente pegar, por exemplo, as mudanças que foram feitas no Rio de Janeiro no início do século XX, que deu origem à revolta da vacina, né? A população se revoltando contra a obrigatoriedade da vacina e as mudanças que o prefeito Pereira Passos colocou no Rio de Janeiro. É um tema que a gente pode trazer para o júri simulado, a argumentação da população que naquela época era contrária à imposição da vacina, pensar sobre isso, né, o que aconteceu na revolta, argumentar, praticar, buscar dados históricos, fatos científicos e trazer. E aí a gente vai, com os argumentos sólidos, construindo ainda mais a nossa ciência, o nosso conhecimento, né? E a atividade do júri simulado, ela não é relevante apenas para o desenvolvimento da argumentação, mas também em discussões, em raciocínio lógico, em pensar em conflitos em sala de aula, por exemplo, né? Temas que tenham aí um impacto na nossa vida, a construção de hidrelétricas ou incineradores de resíduos, né? A construção de hidrelétricas ou, né, trouxe aqui para vocês, incineradores de resíduos, gera uma discussão ambiental, a necessidade que a gente tem em produzir mais energia e o impacto ambiental que a construção de hidrelétrica ou esses incineradores de resíduos, eles podem provocar no meio ambiente, por exemplo. E essa prática educacional pode ser capaz de promover, né, transformações nas pessoas envolvidas. Uma pessoa que era a favor e ela entende, né, que a construção de um incinerador de resíduo não é a melhor opção de um destino, né, para esses resíduos, e ela muda de posição e ela passa a defender, e a gente exerce o nosso direito político, exerce a política no nosso dia a dia. Convido vocês agora a fazer uma atividade, pessoal, olha aqui, ó. Ao propor a atividade do júri simulado, vários são os benefícios, competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos e alunas. Destaque quais são essas habilidades e quais são essas competências que a gente desenvolve com o júri simulado. A gente já faz a correção da nossa atividade.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, não é? Então, ao propor a atividade do júri simulado, nós podemos desenvolver competências, habilidades e trazer benefícios, né? Quais são essas habilidades e competências que a gente pode desenvolver com o júri simulado, né? A argumentação, por exemplo, é uma atividade trabalhada pelos alunos e alunas durante o júri simulado, né? Assim como a questão da cientificidade, a discussão de temas de interesses dos alunos e alunas e que impactam no cotidiano do nosso dia a dia. A oratória é uma competência também que pode ser desenvolvida, trabalhada a partir do júri simulado, não é mesmo? E aqui uma sugestão, né, para que seja organizado o júri simulado, né? Então, considerando um tempo de aula de 50 minutos, né, socializar as ideias, apresentar o tema, a defesa inicial, então 5 minutos para que um grupo defenda seu ponto de vista, 5 minutos para que outro grupo defenda, o debate entre grupos, né, então essa troca de argumentação, sempre pautada no respeito, na ética, né, refutando os argumentos do grupo contrário, né, ao seu. Daí nós vamos ter ali as considerações finais e o veredicto, né, quando o corpo de júri se reúne para fazer a sua sentença, que deve ser lida pelo juiz, não é mesmo? O professor, como coordenador da atividade, pode lançar perguntas que motivam um debate, né, umas perguntas ali problematizadoras, geradoras de debate. Cada grupo vai ter um tempo, né, para suas considerações. Então é importante que exista um gestor do tempo, né, um relógio ou um medidor de tempo muito claro para que cada grupo respeite o tempo e a gente trabalha aí uma outra habilidade, né, que é organizar a fala em um determinado período de tempo e respeitar esse período de tempo, né? Ao final das considerações, o júri então se reúne para socializar os apontamentos e decretar, portanto, o veredicto, né? Durante a apresentação dos argumentos por parte dos grupos, é muito interessante que o teu professor, que a tua professora, atue como, né, o animador, fazendo provocações, lançando perguntas, né, mediando esse conflito, solicitando elaborações de mais argumentos, né, veio um argumento ali, ele falou, a equipe precisa responder esse argumento, né, que eles deram com relação a isso. Para facilitar, né, essa visualização, o docente pode, então, sistematizar esses argumentos na lousa, no quadro, né, o que o grupo disse, o que o outro grupo disse, e trazer isso para uma discussão que pode gerar um documento, pode gerar uma análise, né, e fica também para que as pessoas possam visualizar, né. A aplicação do júri simulado, portanto, como uma atividade lúdica, uma metodologia ativa em que o protagonismo está com os estudantes, né, que são protagonistas da educação, são protagonistas da sua história. O processo de educação se centraliza no estudante, né? O professor não é aquele transmissor de conteúdo, ele é um mediador desse processo, né? Então é uma atividade lúdica, dinâmica, utilizando temas controversos, né? Pensados ali pelo professor, pela equipe de professores, permite uma visão mais real da ciência ao trazer esses argumentos da ciência, né? Uma ação humana percebida aí através de erros e a divergência entre pesquisadores quando a gente vai buscar no arcabouço da ciência, né, argumentos contrários ou não, ou favoráveis àquilo que está sendo discutido, né? Então vejam como é interessante se trabalhar com o júri simulado, né? Quando você vai buscar esses argumentos, como eu estava dizendo, você vai encontrar a comunidade científica se colocando a favor, você vai encontrar argumentos contrários da comunidade científica, você vai aprender a fazer pesquisas, né, em bancos de tese, se afastando de notícias popularescas, de fake news, né, e você traz a ciência para o seu discurso. E agora a gente faz uma atividade, olha só. A frase a seguir contém alguns erros. Identifique esses erros e reescreva a frase corretamente. A frase é essa aqui, ó. O júri simulado é uma atividade exclusiva dos estudantes do curso de Direito. Devem ser usados somente casos irreais. A participação de todos da sala é fundamental. Encontre os erros nessa frase, faça a correção e a gente volta para corrigir o nosso exercício juntos.
Galera, tenho certeza que você identificou os erros da frase, não é mesmo? Então vamos lá, olha só, o júri simulado é uma atividade exclusiva dos estudantes do curso de Direito. Esse primeiro período está incorreto. Devem ser usados somente casos irreais, fictícios. Também está incorreto, né? A participação de todos da sala é fundamental, essa frase sim está correta. Reescrevi aqui, né? O júri simulado é uma atividade que pode ser aplicada a qualquer modalidade de ensino, para o ensino fundamental, médio e também para os cursos superiores, não é? Os casos devem ter relação com o cotidiano dos alunos, não é mesmo? E a participação de todos é fundamental, a reescrita da nossa frase, né? Quanta coisa a gente viu na nossa aula, né? Aprendemos sobre o júri simulado, o conceito de justiça e como aplicar essa atividade no nosso dia a dia. As possibilidades de desenvolver, né, aspectos cognitivos, habilidades, competências relacionais, né? Realizem a atividade, né, converse com os seus professores e publique nas redes sociais do teu colégio essa atividade em que você vai ser o protagonismo desse processo de aprendizagem. Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua participação. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima.